Olá! A psicologia é um campo de estudo do humano em sua mais diversa possibilidade e modo de viver e produzir a si mesmo enquanto indivíduo e coletividade. No programa Saúde e Consciência dessa semana, iremos receber o Dr. Érico Bruno Viana Campos, que é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, é professor universitário da Unesp de Bauru e psicoterapeuta de orientação psicanalística. Tem experiência na área de psicologia e psicanálise, com ênfase em história, teorias e sistemas, em psicologia e teorias psicanalísticas. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, Dr. Érico, que vai nos falar sobre um assunto extremamente complexo, que é a psicanálise. Dr. Érico, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. A visita de vocês e de sua esposa, que esteve conosco há pouco, né, doutora Mirella, aqui na universidade, nos traz muita alegria. Então, muito obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e um prazer estar aqui falando com vocês também, trazendo um pouco da minha experiência, da minha pesquisa e das questões que a gente trabalha na nossa linha de pesquisas lá na Unesp. Doutor Érico, você trabalha com uma linha que é extremamente complexa do entendimento, assim, para a maioria, né? Então, ele é um assunto muito difícil, que é a psicanálise. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o que é a psicanálise dos fenômenos sociais? Sim, claro. Na verdade, sim, é um pouco complexo a nossa discussão, mas, por outro lado, é bastante pertinente, atual, né? E que lida com muitas questões que são imediatas para as pessoas, né? A psicanálise dos fenômenos sociais e culturais, na verdade, é um termo que a gente utiliza para o que o Freud chamava de psicanálise aplicada, né? Que é a aplicação do método psicanalítico e das categorias conceituais da psicanálise à compreensão dos fenômenos sociais e culturais mais amplos. Por que isso? Porque, em geral, isso no senso comum, normalmente é assim que se entende, né? Entende-se que a psicanálise é uma psicoterapia e, portanto, uma teoria que informa uma prática clínica, né? Então, isso está muito marcado, inclusive, no certo senso comum, né? A figura do Freud, do psicanalista, a pessoa deitada no divã, cuidando dos pacientes neuróticos, né? Os sintomas histéricos clássicos ou psicóticos. Então, normalmente entende-se que a psicanálise está restrita a uma teoria que informa uma terapia. E uma terapia bastante clássica, inclusive, né? Uma terapia individual para pacientes bastante comprometidos, né? Muito desvinculada do cotidiano e da prática das pessoas. Então, por isso as pessoas, quando pensam, mas vocês trabalham com psicanálise e sociedade, normalmente isso gera, principalmente no senso comum, um certo estranhamento. Mas desde o Freud, na verdade, existe uma preocupação da psicanálise ser uma teoria geral sobre o humano. E, portanto, sobre o funcionamento psíquico individual do homem, mas também sobre o homem enquanto um ser cultural. E como que a condição cultural humana e as condições das sociedades humanas influenciam na forma de constituição das personalidades, dos sofrimentos, e como que os fenômenos que a psicanálise estuda, eles também se apresentam no nível da sociedade, né, e dos fenômenos culturais. Na verdade, é uma coisa muito mais ampla, né? Sim, exatamente. É uma coisa muito mais ampla do que as pessoas costumam referir, né? E bastante interessante e bastante pertinente, inclusive, para a discussão dos fenômenos sociais e culturais, já que a psicanálise, por ter um enfoque, um objeto e um método muito específicos, né? Ela lida com a dimensão inconsciente, né? E com a interpretação dessa dimensão inconsciente, ela é bastante pertinente para a articulação interdisciplinar com outras teorias sociológicas, outras teorias antropológicas e outras teorias psicológicas. Então, por isso, a psicanálise dos fenômenos sociais e culturais também é um campo de origem e cada vez mais interdisciplinar. Né, para pensar uma crítica da cultura e da sociedade a partir da psicanálise, é preciso pensar com a psicanálise e com outras teorias, né, e com outros recursos para pensar esse fenômeno complexo que é a cultura e a sociedade humanas. Perfeito. E assim, é possível a gente
fazer alguma relação entre cultura e sofrimento quando se pensa em psicanálise? Sim, inclusive essa é, digamos, o foco da discussão que o Freud e a psicanálise faz sobre cultura. Quer dizer, a psicanálise não poderia se debruçar sobre todos os fenômenos sociais e culturais. Nenhuma teoria pode, né? Cada teoria e cada método tem uma aplicação específica, tem um recorte específico, né? E o recorte da psicanálise é a dimensão inconsciente da subjetividade e como isso expressa a nossa dimensão desejante. Sim. Somos seres simbólicos que buscamos sentido e nessa articulação de sentido temos prazeres e desprazeres e tentamos articular historicamente, narrativamente, um fio de sentidos que nos constitui. Isso tanto no plano individual, cada um de nós com nossa identidade, com nossa personalidade, mas também num plano mais amplo, né? Porque a cultura tem identidades, né? Tem ideais, tem articulações de sentido que organizam como as pessoas funcionam, como as pessoas se referem, como as pessoas produzem sentido sobre sua prática também cultural e também social. Então, nesse sentido, a psicanálise pode se debruçar sobre essa dimensão inconsciente, onde a grande questão são os prazeres e desprazeres, né? E, claro, né, o que chama mais atenção e o que demanda mais o cuidado das pessoas é o sofrimento. Então, desde o seu início, quando a psicanálise se debruça para pensar como que a cultura se constitui, como que a cultura se articula, que demandas que ela produz sobre a nossa condição de ser desejante, né? Então, desde o início, Freud tem um texto clássico chamado Mal-Estar na Civilização, que é um texto clássico dele de análise da cultura, onde ele vai fazer essa discussão, como é que se articula o homem enquanto um ser desejante, que busca um prazer, né, dos seus impulsos, dos seus desejos, dos seus instintos, e como que se articula isso a uma demanda social mais ampla, que necessariamente vai exigir, né, um cerceamento desse desejo. Né? Então essa articulação entre desejo e repressão, que é o termo psicanalítico, né? Quer dizer, o limite ao desejo que se impõe individualmente, mas também socialmente e culturalmente, como que pode se articular as demandas de desejo das pessoas com as exigências de repressão necessárias aos instintos, né? Já que você não pode, né, enfim, plenamente exercer sua sexualidade, sua agressividade, e quais os destinos disso. Como isso encaminha certas formações culturais que são substitutivas, né? E que permitem, então, que esse desejo que não pode ser completamente satisfeito dessa maneira, como que ele pode ser, ganhar, né, um repositório na sociedade que possa ser um substituto e, portanto, possa ser uma vazão para esse impulso e que possa sustentar a ordem social. Essa forma de abordagem da psicanálise nesse contexto, ele é atual dessa forma agora ou era uma coisa que ela já existia, mas não era muito difundida, né? Se trabalhava mais com o indivíduo subjetivo mesmo no passado e agora se volta mais... Eu acho que tem um pouco das duas coisas, na verdade, né? De início, quer dizer, desde o Freud, como o fundador da psicanálise, e essa vertente da psicanálise ela estava trabalhada, preconizada, né? Tanto que ele tem vários textos culturais. O Freud tem uma série de textos onde ele discute cultura. Então era da intenção do Freud que a psicanálise fosse uma discussão sobre o humano e que tivesse contribuição sobre uma visão social e filosófica mais ampla sobre o homem. No entanto, quando a psicanálise se consolidou nos anos 40, 50, no pós-guerra, ela tendeu a se circunscrever a uma prática mais psiquiátrica e de psicologia clínica, e essa discussão mais social, ela ficou mais secundária. Não é que ela tenha se perdido, mas ela ficou em segundo plano. Mas a partir dos anos 60, dos anos 70, com uma série de modificações que a gente teve, tanto no âmbito da psicologia como da psiquiatria, como também das ciências humanas, né, onde o resgate de uma dimensão mais crítica sobre a sociedade, a necessidade de uma articulação interdisciplinar entre as diversas disciplinas, né, possibilitando um saber que fosse um pouco mais integrativo, essa dimensão foi resgatada, né? E a partir, digamos, do final do século XX, com a passagem, digamos, né, do que hoje a gente chama de pós-modernidade ou de atualidade, né, com uma mudança significativa na estrutura social e também na cultura contemporânea, isso trouxe um impacto também sobre as ciências humanas. A necessidade de repensar, né, os fundamentos teóricos e metodológicos e os modelos de compreensão do que é o homem em função daquilo que a cultura contemporânea produz enquanto subjetividade.
Então a gente teve uma desconstrução muito grande das teorias clássicas sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Tanto que hoje a gente usa uma terminologia até diferente em ciências humanas. Hoje se fala, por exemplo, em subjetividade, ao invés de falar de identidade ou de personalidade, né? Justamente para pensar que a subjetividade é uma articulação ampla, né, de elementos individuais, psíquicos, mentais, mas também de aspectos sociais, biológicos, né, numa articulação ampla onde essa dimensão subjetiva ela se articula tanto no indivíduo como nos grupos e nas instituições sociais, sem dicotomizar, né, essa visão que é, por exemplo, no senso comum é muito comum isso, né? Essa ideia de que, não, tem a dimensão do indivíduo e tem a dimensão da sociedade, o coletivo e o individual, o biológico e o psíquico e o social. Hoje em dia tudo isso é atravessado, né? Pensa-se disso de uma forma mais atravessada e integrada. Então, por conta dessas modificações, todas as teorias em humanidades têm se revolucionado. E aí, nesse âmbito, no âmbito da psicanálise, isso trouxe um resgate da discussão da psicanálise sobre sociais e culturais. E o currículo, assim, da graduação do curso de psicologia, ele se modificou também em relação a esses novos conceitos? Mais ou menos. Isso depende muito de que cursos que a gente leva em consideração, né? Em geral, os cursos de psicologia hoje, a partir das diretrizes curriculares, né, eles têm uma mobilidade muito grande de trabalhar ênfases, né, e, portanto, não estão mais restritos a matrizes teóricas clássicas. Mas a gente ainda tem uma resistência muito grande e os cursos ainda são montados muito em apresentação de abordagens teóricas, principalmente na psicologia, né? A psicologia tem essa marca de que tem muitas teorias. Então a gente tem um currículo ainda montado em apresentar teorias de diversos autores e que faz pouco essa integração, né? E essa discussão mais a partir da contemporaneidade. Mas os cursos têm se adaptado, tem cursos que são mais voltados para essa dimensão, ou pelo menos que trazem isso, né, já a partir do terceiro ano, né, trazem isso na ênfase. Hoje em dia já tem cursos muito interessantes onde as ênfases são interdisciplinares, né? E onde essa discussão mais de uma subjetividade mais ampla é contemplada. Esse contexto social e contemporâneo que a gente vive hoje em dia, ele acaba predispondo os indivíduos para ter psicopatologias, não é verdade? Então nós vamos conversar sobre isso já no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Okay. A você que nos assiste, não sai daí, nós voltamos já. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Érico, conversando sobre um importante assunto que é a psicanálise contemporânea.
Doutor Érico, você poderia dizer para nós quais são os desafios da psicanálise frente ao contexto da subjetividade contemporânea? Sim, claro. Na verdade, são dois grandes desafios, né? A psicanálise, como eu vinha falando anteriormente, né, ela tem uma matriz teórica e clínica, né, bastante específica, e ela precisou se rearticular em dois níveis. Um primeiro nível é porque a própria forma como a subjetividade, ou portanto, como que as pessoas constroem suas identidades, como elas constroem suas personalidades, ela mudou. Né? E ela vem mudando principalmente do pós-guerra, né? A partir dos anos 50, dos anos 60, e com a globalização e o final do século XX, ela se acelerou. Né? Então, todos os processos de comunicação. Então, hoje em dia, a gente tem vários termos para falar disso. Aí depende da abordagem ou do campo, né? Mas, por exemplo, nós temos a discussão do capitalismo pós-industrial, de uma sociedade da informação, né? De uma sociedade digital, né? Enfim, são vários termos que, em geral, se congregam sobre o termo geral de contemporâneo, né? E uma discussão sobre a pós-modernidade, né? Esse também não é um termo comum, quer dizer, tem toda uma discussão se nós estamos, de fato, numa ruptura com a modernidade ou se o que a gente vive hoje é um aprofundamento dessas pautas, né? Então, tem vários termos, hipermodernos, modernidade líquida, enfim. Mas, independente da discussão mais acadêmica de termos, a questão é, a partir desse período histórico, as marcas que caracterizaram a subjetividade, né, ocidental e moderna, que eram muito pautadas na noção de um eu psicológico, né, de que o sujeito é a sua consciência individual, essa marca fundamental e também a marca de uma organização social que é fundada nesse sujeito consciente, racional e de direito, que é o cidadão, né? Sim. Então, toda a ideia de Estado nacional, né? Quer dizer, a compreensão de uma sociedade fundada num Estado que é um Estado democrático, que representa os interesses de cidadãos, que, na sua origem, são sujeitos racionais, que coletivamente decidem o que é o bem comum, né? Sim. Tudo isso que é a marca da nossa modernidade, né? E que marca o nosso senso comum até hoje. Então, quer dizer, a ideia de que somos sujeitos psicológicos é uma ideia moderna, né? E exclusivamente moderna. Isso está se perdendo, né? Nós somos cada vez menos sujeitos que se definem por sua interioridade individual, né? Aquela ideia de que as minhas ideias, né, ou os meus afetos mais íntimos, né, e privados são aquilo que me definem, e a minha história é aquilo que me define, e que isso é interno, né? Sou eu me refletindo e fazendo minhas escolhas e construindo a minha história como uma trajetória própria que é inalienável, né? Isso tem se perdido, né? Nós somos cada vez mais sujeitos exteriorizados, né? E marcados por uma exigência constante de transformação, né? De fluxo, né? Então, nós somos cada vez menos identitários. A modernidade a modernidade buscava identidades, né? Você acha que esse fato, esse conflito todo é o que predispõe essas psicopatologias contemporâneas? Sim, exatamente, era lá que eu ia chegar. Ótimo. Então, as psicopatologias modernas são muito marcadas por essa crise dessa identidade subjetiva, né? E a psiquiatria e, portanto, as psicologias clínicas e a psicanálise, né, cresceram trabalhando com essas psicopatologias. Quais eram as psicopatologias? Vamos falar do senso comum, né? Quais eram as psicopatologias do século XIX, do começo do século XX, né? Eram as neuroses histéricas, as neuroses obsessivas, as psicoses, né? A psicose esquizofrênica, a psicose paranoica e algumas outras figuras, né? Mas essas marcam. Então, você pega os filmes antigos, lá tá a psicose, né? Você pega os mais clássicos, tem a discussão da histeria. Essas figuras não existem mais, ou pelo menos elas não têm mais a centralidade que elas tinham para pensar a psicopatologia, né? Então, lá no começo, a psicopatologia, o modelo, o paradigma é a neurose, ou é a psicose. Hoje em dia, as pessoas não sofrem tanto de neuroses ou psicoses, né? Hoje em dia, o que nós temos por aí também no senso comum, né? O que se fala é de depressões, são de adicções, né? Sim. Das toxicomanias até as adicções mais amplas, né? Hoje a gente tem adicção a cartão de crédito, a videogame, né? E cada vez mais a psiquiatria codifica mais síndromes psicopatológicas de adicções. A gente tem os transtornos de humor,
principalmente os transtornos de ansiedade, onde se destacam as síndromes de ansiedade generalizada, que é aquilo que a gente chama de, no senso comum, de síndrome do pânico. Né? E principalmente, a grande marca é modos de sofrimento onde a expressão sintomatológica fundamental é no corpo e não na mente. Porque o moderno sofria dos seus pensamentos. Nós hoje sofremos no corpo, né? Então a síndrome, é o ataque de ansiedade, é a síndrome depressiva, né, a necessidade, né, de um objeto droga, né, para ter um prazer imediato, e são as sintomatologias chamadas das doenças psicossomáticas. Também é um grande foco da psicopatologia contemporânea. E de que forma que a psicanálise aborda tudo isso? Exatamente. Então esse é um dos grandes desafios para a psicanálise, é poder, primeiro, reinventar suas técnicas e seus métodos de trabalho, porque eles foram feitos para esse tipo de sofrimento, onde o regime da linguagem, né, do sujeito sentar e tentar refletir sobre sua vida, pensar por que o sentido oculto, inconsciente daquilo que produzia esse sintoma, né? Então, readequar sua técnica e seu método para poder dar conta dessas formas de sofrimento que não respondem bem às técnicas das psicoterapias em geral, diga-se de passagem, não só da psicanálise. Né? E com isso criar uma nova teorização, né? Quer dizer, que modelo de compreensão de como que se constitui a subjetividade para produzir essa expressão psicopatológica. Então, assim, a psicanálise, assim como todas as teorias psicológicas, elas estão frente ao desafio de criar uma nova psicopatologia e novos referenciais técnicos para o tratamento. E isso envolve, né, tanto repensar a dimensão cultural, social mais ampla, esse é o primeiro desafio, e o outro desafio é poder desenvolver práticas, técnicas, né, de atenção à saúde que deem conta desse tipo de sofrimento e deem conta também dos equipamentos e dos dispositivos de saúde que a gente tem hoje. Os tratamentos, nesse caso, assim, não se referem mais àquelas formas antigas de colocar, então, no divã, individualizado, ou ainda existe dessa forma? Em alguns casos, até sim. Agora, envolve uma modulação de como que se trabalha nesse enquadre. O termo que a gente usa em psicanálise é enquadre, né? Entendi. Enquadre, a técnica do divã é um enquadre. Mas, cada vez mais envolve você trabalhar, por exemplo, em serviços escola, né? Quer dizer, nas clínicas psicológicas você não pode usar o divã, né? É um modelo de psicoterapia um pouco mais restrito. E eles envolvem mais grupos, sim, ou não? Ou em grupos, individual, ou psicoterapia breve, né? Ou atenção interdisciplinar, né? Quer dizer, muitas vezes você tem psicologia da saúde que trabalha no hospital, mas também em centros de atenção psicossocial, né? Ou ambulatórios de saúde mental, onde, né, o trabalho é mais interdisciplinar. Então a escuta psicanalítica, né, ela está articulada com outras práticas de outros profissionais, então ela também se constitui ainda como escuta psicanalítica, mas de outro modo. Isso é o que a gente chama de clínica ampliada hoje em psicanálise. Então a discussão de psicanálise aplicada e a clínica ampliada são as duas grandes vertentes da psicanálise hoje, que dão conta, né, são respostas a essas demandas da subjetividade contemporânea, em suas formas de sofrimento e nas suas formas de constituição mesmo da subjetividade nessa cultura que é pautada por essa dimensão mais corporal, imagética, imediata, né, de articulação mesmo da identidade dos sujeitos. Doutora Érica, uma outra coisa que a gente escuta falar muito é sobre narcisismo. Sim. O que seria essa cultura do narcisismo? Isso, esse é um termo que alguns autores criaram, né? Tem cultura do narcisismo, sociedade do espetáculo, para falar dessa condição contemporânea, onde o regime fundamental de articulação da subjetividade é um regime de espelhamento, para usar o mito do Narciso, né? Quer dizer, para lembrar o mito do Narciso. Tipo, Narciso, né? Aquele que eu me amo. Sim. E que é aquele que, né? O mito de Narciso é aquele que se apaixona pela própria imagem no espelho, né? Então, uma referência a uma relação com a alteridade, com o outro, né? Onde o outro é uma extensão de si mesmo, onde o outro é um mero reflexo de si mesmo. Isso, para a psicanálise, é muito interessante, porque a psicanálise entende que nós necessariamente, em algum momento do nosso desenvolvimento, a nossa identidade se constitui narcisicamente. A gente se identifica com a imagem que o outro dá para nós, né?
Aquele que a mãe, os pais, né, nos dão um nome, nos dão... E a gente se identifica com essas imagens e com esses sentidos para nos constituir. Mas isso é um dos elementos da constituição, né, da nossa personalidade. Depois a gente precisa lidar com o limite, né, com o limite de que o outro não é uma extensão de nós mesmos, né? Então tem um ultrapassamento disso, que para a psicanálise a gente chama de castração, de repressão, né? Que aí isso acontece naturalmente ou não? Às isso vezes acontece, não corta esse vínculo. Sim. Isso acontece naturalmente e necessariamente, mas a nossa sociedade contemporânea, ela tende a privilegiar a manutenção de relações narcísicas. Então, claro que, né, o limite se instaura, né, porque senão as pessoas não seriam civilizadas, né, aculturadas. Mas existe uma mudança qualitativa, onde, né, essa dimensão narcísica, onde, né, eu busco no outro o tempo todo aquilo que me referenda, né, e que me referenda imediatamente, e no plano da imagem é muito forte. Porque o moderno, né, ou mesmo o senso comum, a gente é marcado por um plano da linguagem que tem um certo distanciamento. Né? Existe uma distância entre a imagem e aquilo que é imediato e aquilo que se constitui em nós como sentido. Né? É essa distância que cada vez mais se perde. Né? Nós temos uma cultura da imagem, isso é muito discutido, não só pela psicanálise, né? Uma cultura da imagem, né, o tempo todo, então as redes sociais, por exemplo, né, onde a imagem que me define em primeiro lugar. Isso tem um reflexo tremendo, inclusive sobre as psicopatologias, né? Outras psicopatologias contemporâneas que eu não mencionei estão ligadas justamente aos que a gente chama de distúrbios da imagem corporal. Anorexias, bulimias, né? Dimorfismos corporais, quer dizer, as pessoas que, né, não conseguem construir uma identidade corporal ou têm problemas, né, ou conflitos nessa dimensão corporal básica da identidade. É verdade. Doutor Érico, muito obrigada pela explanação. A gente está chegando ao final do programa. Eu acho que a tua explicação ela foi belíssima, ela se torna muito fácil para entender os conceitos de uma ciência que para mim é extremamente complexa, e eu acho que para quem nos assiste também, a gente tem essa dificuldade de entender tudo isso, e ficou muito fácil, muito leve, né? A forma como você explicou. Então agradeço a sua participação no nosso programa. Muito obrigada. A você que nos assiste, até a próxima semana. Eu espero você.